Fala galerinha de todo o Brasil, usuário Planeta Bio, tudo bem com vocês? Então, continuando o nosso curso de Fisiologia, vamos agora de parte 4 do Sistema Endócrino. E essa aula aqui a gente vai dedicar a quem? Vamos dedicar às suprarrenais. Suprarrenais? Sim, as glândulas adrenais ou suprarrenais, né? Olha aqui, por exemplo, você está vendo aqui um modelo anatômico mostrando aqui, por exemplo, né, na região abdominal os rins e acima dos rins essas duas glândulas representadas com a cor vermelha, que são as suprarrenais, né? A palavra supra aqui significa acima, renais significa rim, acima do rim, né? Aqui nesse outro desenho, né? Certo? Mais tradicional, a gente está vendo aqui, por exemplo, aqui o rim, outro rim aqui, uma suprarrenal, outra suprarrenal. Delas que nós vamos falar, afinal de contas, as adrenais, elas produzem importantes hormônios para o corpo humano. Talvez você esteja se perguntando, por que número 6 suprarrenais, né? Vamos lá, a gente tem aqui já a quarta videoaula sobre sistema endócrino. Número 1, hipotálamo. 2, hipófise. 3, tireoide. 4, paratireoide. 5, pâncreas. 6, suprarrenais. Então, vamos lá, vamos falar da suprarrenal. Então, se a gente cortar a suprarrenal, ou seja, a gente vai cortar a suprarrenal ao meio, correto? Tá bom. O que que a gente verifica? A gente verifica que a suprarrenal, cada uma delas, tem duas partes. Tem a parte externa, essa parte externa vermelha, né, conhecida como córtex. A palavra córtex significa casca, né? A casca da suprarrenal, o córtex da suprarrenal. E essa parte que no desenho está representada na cor amarela, parte mais interna da suprarrenal, ela é chamada de medula da suprarrenal. O córtex produz um tipo de hormônio, a medula produz outro tipo de hormônio. O córtex ele pode ser estimulado de uma maneira para funcionar, a medula pode ser estimulada de outra maneira para funcionar, né? Então, tá bom. Bom, nesse primeiro momento aqui, a gente vai falar mais do córtex da suprarrenal. E quem é que faz o córtex da suprarrenal funcionar? A hipófise. A hipófise lança na corrente sanguínea o ACTH, sigla em inglês, em português, hormônio adrenocorticotrófico. O que o ACTH vai fazer? Estimular o glorioso córtex da suprarrenal. Beleza, o que o córtex passa a fazer quando ele é estimulado? Ele produz uma série de hormônios esteroides, lipídicos, portanto, que nós conhecemos como hormônios corticoides. Talvez você já tenha ouvido falar nisso, né? De onde vem essa palavra corticoide? Vem de córtex da suprarrenal. E eles são esteroides, né, do ponto de vista de biomoléculas, né, do ponto de vista químico. Tá, aí são vários os corticoides, né? Você tem lá o grupo dos mineralocorticoides, né? Aí é uma série de hormônios, né, dos mineralocorticoides. O mais importante, o mais famoso aí para em termos de ensino médio, com certeza quem que é a aldosterona, né? Bom, a gente sabe que a aldosterona, a principal função dela é regular o que? A concentração de sódio no sangue e, por conseguinte, acaba regulando a pressão osmótica do sangue, muito por conta que a aldosterona ela aumenta a taxa de reabsorção de sódio pelos néfrons localizados nos rins. Em suma, o que a aldosterona faz? Ela aumenta a taxa de reabsorção de sódio lá nos rins. Ela coloca mais sódio no sangue, menos sódio é liberado na urina quando, por exemplo, a aldosterona passa a agir, né? Tá bom. Mas o córtex também produz uma linha de hormônios masculinos, também esteroides, muito semelhantes à testosterona, que a gente chama de maneira genérica de andrógenos. Esses andrógenos, inclusive, eles podem ser utilizados no organismo humano para fabricação de outros compostos, inclusive até de outros hormônios sexuais. Portanto, esses andrógenos, eles interferem, eles influenciam, né, nos caracteres sexuais, certo? Então, tá bom. Enfim,
certo? Inclusive a palavra andro aí significa o andro, né? Significa macho, certo? Então tá bom. Enfim, também tem um outro grupo muito importante aí de hormônios, né? Que é do grupo dos cortisóis, ou se você preferir, cortisol, né? Então tá bom. O que se sabe sobre esse cortisol? Esse cortisol aí, ele tem uma ação anti-inflamatória. E isso, inclusive, despertou o interesse da indústria farmacêutica, que, sabendo, por exemplo, do poder do cortisol de desinflamar um tecido, eles passaram a imitar o cortisol e fabricaram um cortisol sintético, muito conhecido aí, por exemplo, na indústria farmacêutica como cortisona. Essa cortisona é um medicamento muito utilizado, né, em doenças, por exemplo, de caráter inflamatório, talvez algumas doenças autoimunes, por exemplo, né, e para tirar a dor, para desinflamar, para desinchar e tudo mais assim, né? Mas o cortisol, além dessa ação anti-inflamatória no organismo humano, ele tem uma ação muito importante. Geralmente ele é liberado pela manhã e pela manhã ele promove aquilo que em bioquímica nós chamamos de gliconeogênese. Opa, muita calma nessa hora. Quer dizer então que o cortisol promove a gliconeogênese? Pá, mas o que significa essa gliconeogênese, né? Olha, talvez aqui pelo termo a gente consiga suspeitar do que se trata, né? Gênese significa origem. Neo, novo. E glicose. Original uma nova glicose. Como assim? Original uma nova glicose. Bom, como a gente sabe, a glicose, o que é a glicose? A glicose, do ponto de vista da bioquímica, ela é um carboidrato do tipo monossacarídeo. O que é gliconeogênese? Obter glicose a partir de substâncias que não sejam necessariamente carboidratos. Por exemplo, proteínas, gorduras. Como assim? Quer dizer que no corpo humano existem vias metabólicas que transformam proteínas em glicose? Sim. Claro que aqui, por exemplo, nesse esqueminha, a gente está vendo aqui de uma maneira muito simplória, muito simplificada, mas basicamente é isso. Existem vias metabólicas que, primeiro, proteína, ela pode, por exemplo, a gente já sabe disso, né? Elas são formadas por aminoácidos, então elas podem ser, por exemplo, primeiramente, né, hidrolisadas, liberam aminoácidos. Esses aminoácidos, eles podem, né, quando entram no metabolismo, eles podem gerar produtos intermediários, e esses produtos intermediários, eles podem ser utilizados para a fabricação de uma nova glicose, aumentando a glicemia. Essa glicose, geralmente, ela vai para o sangue. Ah, mas então é possível obter glicose de substâncias orgânicas que não sejam necessariamente carboidrato? Sim, né? E não é só proteína, de lipídios também, de gordura também, né? A gente sabe lá que a gordura, por exemplo, né? Ela pode também se transformar, por exemplo, em glicerol. Esse glicerol, por exemplo, né? Ele também entra no metabolismo. Ele também pode ser convertido em produtos intermediários que geram glicose, ou seja, isso é gliconeogênese, né? Transformar substâncias não do ponto de vista de carboidrato, mas proteína e gordura em o quê? Em glicose. E geralmente isso acontece de manhã, né? De manhã, como nós temos hábitos diurnos, né? Claro que existem muitas exceções, né? Mas o ser humano, como um bom primata, né? Certo? Ele tem hábitos diurnos. E é claro que, por exemplo, de manhã a gente tem mais atividade e a gente precisa de mais energia. Então é sempre bom ter, por exemplo, ali uma glicose disponível para atender a demanda metabólica dos tecidos. Parte dessa glicose que atende a essa demanda metabólica vem, uma parte dela, não toda ela, né? Uma parte dela vem de proteína e vem de gordura. Só que para que aconteça isso, eu preciso ter um estímulo hormonal. Adivinha quem? O nosso glorioso cortisol, gliconeogênese, belezinha? Bom, então vamos aproveitar, deixa, já que a gente falou de glicose, falamos em metabolismo energético, energia e tudo mais,
De onde vem a glicose nossa de cada dia? Claro que uma parte dessa glicose ela vem da própria alimentação. Então a gente se alimenta, né? Os carboidratos, por exemplo, sejam eles polissacarídeos ou disacarídeos, eles são digeridos, hidrolisados no nosso sistema digestório, né? E à medida que eles vão sendo hidrolisados, eles vão gerando monossacarídeos, dentre os quais é a glicose. A glicose é absorvida pela parede intestinal, pela mucosa intestinal, sobretudo pelas vilosidades intestinais e cai na corrente sanguínea. Tudo bem, tá? Mas e se a gente não estiver se alimentando e ficarmos algumas horas sem se alimentar? Quer dizer então que a gente vai morrer de fome imediatamente e ficar sem energia? Não, porque nós temos reservas estratégicas, cofrinhos que guardam o quê? Substâncias de reserva, substâncias energéticas de reserva. E quais são essas substâncias? Vamos lá então. Nós temos aqui o nosso glorioso glicogênio. Essa aqui é a nossa primeira reserva, nosso primeiro cofrinho. O glicogênio fica armazenado principalmente no fígado e nos músculos. Nós temos gorduras. As gorduras, elas ficam armazenadas principalmente no tecido adiposo. E nós temos as proteínas, que elas estão presentes em todos os tecidos. Correto? Professor, de onde que vem nossa energia? Dos três. Agora, nesse exato momento, parte da sua energia está vindo do glicogênio, que é um tipo de carboidrato de reserva, está vindo da gordura e está vindo da proteína, mas está vindo muito mais num primeiro momento do glicogênio, né? Então, tá bom. Então, a gente até falou isso naquela aula, né, da parte 3, quando a gente falou sobre pâncreas. O glicogênio pode ser convertido em glicose. Lembra disso? Tá? Esse processo aí, ó, glicogênio sendo transformado em glicose, tem um nome, chama-se glicogenólise, certo? Lembrando que essa glicose ela vai ser utilizada pelas células na respiração celular e a partir da respiração celular ela vai produzir energia, armazenar energia na forma de ATP. Não é isso? Tá bom então. Aí se você lembrar, tá bom, mas tem algum hormônio que proporcionou, facilitou a quebra do glicogênio e a conversão do glicogênio em glicose? Oh, claro que sim, a ação do glucagon, lembra? O glucagon produzido pelas células alfa do pâncreas, correto? Tá bom, então o glicogênio vai sendo transformado em glicose, vai aumentando a glicemia, ou seja, há uma oferta de glicose no sangue para que essa glicose depois atenda a demanda energética das células, certo? Mas lembra que eu te falei onde é que entra em ação o cortisol? O cortisol, ele promove aquilo que a gente chama de gliconeogênese. Então, essa via número 2 que você está vendo aí é a gliconeogênese. Formação de glicose a partir de compostos que não são carboidratos, por exemplo, gorduras e proteínas. E, nesse caso, a glicemia vai aumentar por ação do cortisol. Então, você está vendo aí que esses dois hormônios, o glucagon e o cortisol, né, por vias metabólicas diferentes, eles acabam aumentando a glicemia. Correto? Tá bom. Mas vamos fazer o caminho de volta. Como assim o caminho de volta? Eu estou com excesso de glicose e eu quero armazenar essa glicose. Tem como? Lógico que sim, né? Então a gente viu que a glicose pode ser convertida em glicogênio também, não é? Certo? Esse processo aí chama-se glicogênese. E aí, quem colabora com a glicogênese é a nossa gloriosa insulina. Quando, por exemplo, a taxa de glicose no sangue estiver muito alta, o pâncreas, principalmente as células beta do pâncreas, liberam insulina. O que a insulina vai fazer? Vai diminuir a glicemia, vai tirar a glicose do sangue, ou vai enfiar essa glicose lá nas células, né, para rolar a respiração celular, ou ela vai, né, simplesmente facilitar a conversão de glicose em glicogênio, basicamente em dois lugares, no fígado
e nos músculos, né? Só que a insulina também colabora com a lipogênese. O que é lipogênese? Formação de lipídio, formação de gordura. Ou seja, o excesso de glicose também pode gerar compostos intermediários, e esses compostos intermediários podem gerar o quê? Gordura. E a gordura virá uma espécie de reserva energética. Também devido à ação de quem? Da insulina. Certo ou não? Então, só para a gente lembrar dessas. Claro que o que nós estamos apresentando aqui, né, são vias metabólicas ou de formação de glicose a partir de reservas ou de armazenamento de glicose em reservas e de uma maneira muito simplificada, certo? Você viu que para tudo isso, para todas essas vias metabólicas, agem hormônios. Dando uma lembradinha, o glucagon e o cortisol aumentam a glicemia, a insulina diminui a glicemia. O glucagon e o cortisol fazem aparecer glicose no sangue quando for necessário e, por sua vez, também quando for necessário, quando a glicemia estiver muito elevada, haja a insulina, então ela vai fazer o que com essa glicose? Não, sai a glicose do sangue, vai lá para o tecido adiposo e vira gordura, ou vai lá para o fígado e para os músculos e vira glicogênio, belezinha? Então, tá bom. Mas, professor, você falou do córtex, não vai falar da medula da suprarrenal? Claro que sim, né? Bom, a medula da suprarrenal, ela entra em ação quando, meu Deus, surge um estresse, um medo, emergência, perigo, um predador à vista, diz a presa. Ou o predador diz, uma presa à vista. Ou seja, né, quando, por exemplo, a gente passa por uma situação que exige, né, da nossa mente e da nossa musculatura bastante atenção e bastante ação, o que acontece? A medula da suprarrenal passa a ser ativada com uma razão. Vamos lá ver o que vai acontecer aqui, ó. Tudo vai começar com quem? Pelo sistema nervoso central, o SNC. Então, lógico, estresse, medo, perigo, emergência, né? Isso ativa, né, o nosso sistema nervoso central, que por conseguinte, de uma maneira meio involuntária, acaba ativando o SNP, Sistema Nervoso Periférico Autônomo Simpático. Basicamente são nervos, né? Esses nervos basicamente são nervos que saem da medula espinhal, e esses nervos da medula espinhal, eles estimulam a medula da suprarrenal. Existem nervos simpáticos que entram na medula, né? Eles ativam as células da medula e as células da medula passam a liberar a família adrenalina, hormônio do tipo adrenalina. Adrenalina, também noradrenalina. Adrenalina também é conhecida como epinefrina e a noradrenalina é conhecida como norepinefrina. Bom, onde que esses hormônios eles agem? Esses hormônios saem da medula, entram na corrente sanguínea, o sangue transporta adrenalina, noradrenalina até o coração, e aí o que provoca no coração? O aumento da frequência cardíaca. Também age, né, aumentando a pressão arterial. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que o sangue chega mais rapidamente para onde? Para o cérebro e para a musculatura. Então aí tem, por exemplo, aí uma nossa herança evolutiva para a nossa defesa, para a nossa caça, para a nossa fuga, para a nossa perseguição, para ganhar o pão nosso de cada dia, né? Então tudo isso faz com que o coração bata mais rapidamente, o sangue circula mais rapidamente e, portanto, leva oxigênio mais rapidamente para o cérebro e para a musculatura, principalmente musculatura estriada e esquelética, né? Então, tá bom. Mas, professor, tudo bem, precisou dessa burocracia aí. O sistema nervoso ativou a medula da suprarrenal passou a liberar os seus hormônios da família adrenalina, que acabam proporcionando o aumento da frequência cardíaca. Tudo bem. Mas será que o sistema nervoso não tem um nervo que chega diretamente ao coração e que também provoca o mesmo efeito? Oh, sim, senhor. Existem fibras simpáticas, também existem nervos,
né? São chamados nervos cardíacos, inclusive, né? Esses nervos cardíacos, eles saem da medula espinhal e eles chegam também até o coração, e eles ativam o marcapasso lá do coração, né? O nódo sinoatrial, que fica lá no átrio direito do coração, aumentando também a frequência cardíaca. Então, repara que, por exemplo, essa frequência cardíaca, ela vai ser aumentada por duas vias. A via nervosa, diretamente pela via nervosa, né? Como a gente sabe lá, o sistema nervoso autônomo simpático, né? Eles apresentam fibras adrenérgicas, né? Que liberam noradrenalina. Então, essa noradrenalina, neurotransmissor, liberado lá pelas terminações axônicas, pelo finalzinho do axônio, lá vai estimular, por exemplo, o batimento cardíaco. Mas tem também a via mais burocrática, né? Que é a via sanguínea. Outros nervos chegam até a medula da suprarrenal, ativam a medula da suprarrenal. A medula da suprarrenal passa a liberar na corrente sanguínea adrenalina e noradrenalina, e pela corrente sanguínea, essa adrenalina e noradrenalina também chegam ao coração, também chegam ao nódo sinoatrial, né, o marcapasso, e promovem o aumento da frequência cardíaca, certo ou não? Agora repara, portanto, que essa medula da suprarrenal, ela está muito ligado a situações, por exemplo, de estresse, né? De perigo, emergência e tudo mais assim, certinho? Mas então tá bom, vamos fazer um exercício da Glorioso UERJ. É meio antigão esse exercício, 2006. Meu Deus, 2006, lá no passado, nossa, até eu sim, tal. Mas acontece o seguinte, esse vestibular da UERJ, embora tenha sido antigo, 2006, ele traz aí uma questão muito, muito interessante, né? Porque ela envolve as suprarrenais, ela envolve mecanismo de feedback e ela é muito contextualizada. Você precisa interpretar o texto, ter um conhecimento científico sobre o sistema endócrino e interpretar aquele gráfico. Vamos ver como que é? Vale a pena, né? Então vem comigo. O que diz aqui o texto da Gloriosa UERJ? O hormônio cortisol, devido à sua acentuada ação anti-inflamatória, é usado como medicamento. Sim? Sim, então tá bom. Observe o seguinte procedimento de terapia hormonal prescrito para um paciente. Parece que é o quê? Um médico prescrevendo um tratamento para um paciente que deve sofrer de algum tipo de doença, né? E que essa doença deve ser tratada com o quê? Com o cortisol remédio, certo? Então tá bom. A administração de doses altas de cortisol diariamente. Muita calma nessa hora. Quando ele está falando aqui, né, ó, a administração de doses altas de remédio cortisol diariamente, esse cortisol é do remédio, não é o cortisol made in cara, é o cortisol de quem? Do medicamento. E detalhe, a administração diária, né, de doses altas de cortisol durante 30 dias. Certinho? Tá bom. Depois, diminuição progressiva das doses após esse prazo até o final do tratamento. Ou seja, você vai tomar 30 dias de cortisol, 30 dias de cortisol, 30 dias de cortisol, e depois vamos diminuir as doses. Não pode cortar o remédio, deve ser por alguma razão. Você não pode cortar de uma vez, você vai diminuir progressivamente essas doses. Até que chega uma hora que você não toma mais o remédio. Por que será, né? Aí o cara pergunta aqui, ó. No gráfico a seguir, são mostradas, muita calma nessa hora, taxa de produção de cortisol pelo organismo. Repara aqui que esse daqui é o cortisol do organismo, né? Eu vou dar um nome genérico para esse cortisol. Eu vou chamar esse cortisol do organismo de cortisol endo de endógeno, de dentro, made in corpo humano. E esse outro cortisol aqui que o cara está tomando no remédio, não é o dele, é do remédio. Então eu vou chamar esse cortisol exo de fora, exógeno. Tá bom, o que ele está falando aqui, ó?
No gráfico a seguir são mostradas a taxa de produção de cortisol endógeno. Olha só, o cortisol made in cara diminuiu. O cortisol made in cara diminuiu, né? Esse daqui é o cortisol endógeno aqui, ó. E esse outro aqui, ó, é o nível sanguíneo de cortisol existente no sangue com o tratamento. Mas de onde que vem esse cortisol se o cortisol do cara diminuiu? Exatamente, é um cortisol terceirizado, é um cortisol do remédio, um cortisol o quê? Exógeno. Entendeu? Tá bom, aí o cara está perguntando o seguinte, ó, descreva a alteração da taxa de produção de cortisol. Por que a produção de cortisol? Por que quando o cara toma o cortisol de fora, diminui o cortisol de dentro? Por que quando o cara toma remédio de um cortisol, o cortisol produzido pelo próprio cara diminui? Essa que é a pergunta. Ah, alguém aí falou. Ah, tem alguma coisa a ver com o mecanismo de feedback. Isso, exatamente. Vamos lembrar? Tá. Se o cara tá tomando uma dose excessiva de cortisol com o remédio, doses altas de cortisol diariamente, por mecanismo de feedback, inclusive feedback negativo, esse cortisol ele vai inibir quem? A hipófise. E a hipófise vai deixar de produzir quem? O ACTH. E o ACTH vai deixar de estimular quem? A suprarrenal. E a suprarrenal vai deixar de produzir o quê? O cortisol endógeno. Então esse cortisol endógeno diminuiu porque a hipófise do indivíduo está inibida pelo cortisol exógeno. Como ela está inibida pelo cortisol exógeno, durante um tempo ela diminui a produção de ACTH. Ô, louco, então como é que eu poderia colocar isso num texto? Ah, lógico, aqui uma sugestão de resposta. Ó. Os níveis de cortisol exógeno, que é do remédio, né, inibiram a hipófise por meio de mecanismos de feedback ou de retroalimentação, que passou a produzir menor quantidade de ACTH. Consequentemente, o córtex da suprarrenal, menos estimulado, passou a produzir menos cortisol endógeno. Tranquilinho? Legal, e a letra B, né? Também muito importante essa pergunta. Ele está perguntando o seguinte: ó, explique o motivo pelo qual, ao final do tratamento, as doses de cortisol devem ser diminuídas progressivamente. Por que não pode cortar logo o cortisol do remédio? É exatamente porque o cara não tem o cortisol dele, né? Olha como está o cortisol dele aqui, está baixinho, certo? Se eu cortar lá o cortisol do remédio, vai começar a faltar cortisol no cara. Você tem que diminuir a quantidade de cortisol do remédio para que dê tempo do corpo produzir o seu próprio cortisol. Diminuindo a quantidade de cortisol exógeno, a hipófise do cara acorda, passa a produzir ACTH, o ACTH passa a estimular o suprarrenal do cara e a suprarrenal do cara passa a produzir o cortisol do cara, né? Então, sem muitas delongas, a gente poderia, por exemplo, sugerir simplesmente isso, ó, para que as suprarrenais gradativamente passem a produzir o cortisol endógeno. Certinho, vestibulando de todo o Brasil. Então tá bom, muito bom tê-los aqui. Um grande beijo para todos vocês. Tchau, tchau.